Na primeira parte dessa aula, nós vamos falar sobre rede recíproca. Fazendo uma breve revisão, a gente estudou o caso de sólidos unidimensionais e a gente viu que a periodicidade presente no espaço real, como está aqui ilustrado, né, os átomos estão igualmente espaçados por uma distância A, ela se traduz numa periodicidade também no espaço recíproco. Então, por exemplo, a relação de dispersão de fônons é uma relação periódica. Esse ômega aqui é a frequência das vibrações dos modos normais e o K é o número de onda. Nota que se eu pego um número de onda que está fora da primeira zona de Brillouin, como a gente viu lá nas outras aulas, esse K é equivalente a um K que está dentro da primeira zona de Brillouin. Ele corresponde à mesma vibração, ela é uma aliasing. E essa periodicidade ela aparece em outros fenômenos. A relação de dispersão para os elétrons, que a gente calculou através do type binding, também apresenta uma relação de dispersão que é periódica. Isso mostra que se eu pegar o K e transladar por 2π sobre A, eu vou chegar num K equivalente. Isso permite, portanto, que a gente defina uma rede recíproca, que foi o que a gente fez algumas aulas atrás. A ideia é justamente que, enquanto no espaço real os átomos estão igualmente espaçados, então tem um átomo em x igual a 0, tem um átomo em x igual a A e assim por diante, na rede recíproca eu também posso olhar para o meu K igual a 0 e perguntar quais são os Ks equivalentes a ele. E isso vai formar uma rede em que os Ks estão ecoespaçados por 2π sobre A. São os Ks equivalentes ao zero, que constituem, portanto, a minha rede recíproca. E a gente comentou que se você aperta, portanto, comprime o cristal, fazendo com que o parâmetro de rede dele diminua, a primeira zona de Brillouin aumenta, então o espaçamento na rede recíproca aumenta. E uma maneira de formalizar isso é dizer que o K pertence à rede recíproca desde que essa exponencial que está ilustrada aqui seja 1. Esses xn de equilíbrio são as posições atômicas de equilíbrio, que nesse caso aqui vão ser justamente Na, é um múltiplo de A. Esses são aqui os xn de equilíbrio. E os n são números inteiros. Nota então que o K igual a 0 está na rede recíproca e todos os múltiplos de 2π sobre A estarão também. A pergunta que a gente quer responder hoje é: qual é essa extensão para redes em mais dimensões? E, na verdade, a ideia é a mesma. Os pontos da rede recíproca vão ser os Ks que satisfazem essa relação daqui, onde isso tem que ser válido para todo átomo da rede de Bravais, então para todo Rn possível. A primeira coisa que eu quero destacar é que a rede recíproca é uma rede de Bravais. Então, se K1 é um vetor da rede recíproca e K2 é um vetor da rede recíproca, a soma deles também vai ser um vetor da rede recíproca. Você pode ver isso diretamente por aqui. Se você calcula a exponencial com K1 mais K2, isso daqui pode ser escrito como um produto de duas exponenciais. E se o K1 está na rede recíproca, isso daqui é 1. Se o K2 está na rede recíproca, a outra exponencial é 1 também. E, portanto, esse produto é 1. E o K1 mais K2 está na rede recíproca. E se para todo par de vetores na rede a soma também está na rede, a rede necessariamente é uma rede de Bravais. É uma maneira de definir a rede de Bravais. É uma definição equivalente às duas que a gente deu na aula passada. Eu peço para vocês mostrarem a equivalência entre essas definições. Se a rede recíproca é uma rede de Bravais, uma pergunta natural então é: quais são os vetores primitivos dessa rede? Vamos começar com um caso que a gente tem uma intuição melhor, começar lidando com a rede retangular. Uma primeira intuição pode ser a seguinte: olha para esses pontos aqui todos que são só múltiplos de A1. Eles sozinhos formariam uma rede unidimensional. Então a gente poderia imaginar o seguinte, que se eu construir a rede recíproca da rede unidimensional que eu conheço, eu vou ter uma retinha aqui da minha rede recíproca. Se eu fizer agora a mesma coisa para a direção A2, eu vou ter aqui então, se eu fizer lá como a gente fez no caso unidimensional, uma rede recíproca aqui da direção vertical. E aí uma ideia natural é que a rede recíproca pode ser então construída a partir desses dois vetores que foram obtidos tratando cada direção independente como um cristal unidimensional. E aí dessa forma, portanto, esse B2 tem tamanho 2π sobre A2 e o B1 tem tamanho 2π sobre A1. Essa é uma intuição de como constrói a rede recíproca, que na verdade a gente vai ver que é uma intuição perigosa, ela não funciona em todos os casos. Mas vamos primeiro verificar que de fato esse B1 e esse B2 são vetores da rede recíproca. E isso pode ser feito se a gente usar o Rn
ele pode ser sempre escrito com essa combinação daqui. Então, se eu pego esse meu vetor k e escrevo como uma componente x mais uma componente y, nota o seguinte, a componente y desse vetor, se eu procuro quais são os k's que estão em y que satisfazem a condição de estar na rede recíproca, eu tenho que calcular o ky escalar Rn. O ponto central é que o ky, quando ele faz produto escalar com A1, esse produto escalar dá zero. Então, ky escalar Rn, ele vai ser simplesmente ky, o módulo dele, né, vezes N2A2. Então, os ky que estão na minha rede recíproca, eles necessariamente são os ky tais que ky vezes N2A2 seja um múltiplo de 2π. Essa aqui é a condição, né? Então isso daqui tem que ser um múltiplo de 2π. Ou seja, a gente reduziu um problema bidimensional ao problema de uma cadeia unidimensional, porque o ky, como o produto escalar dele com A1 é zero, na verdade tudo que eu tenho que analisar são os produtos escalar com A2. Ou seja, de fato, o que a minha rede recíproca dessa minha rede retangular, se eu estiver procurando só os ky possíveis, eu vou realmente reconstruir esse meu vetor, essa minha reta vertical aqui. Então, a gente verifica que essa rede recíproca que a gente está construindo, ela de fato é a rede recíproca da rede retangular. Agora, nota que para isso funcionar, o ponto central foi que o ky ele é perpendicular ao A1. Da mesma forma, o kx é perpendicular ao A2. E dessa forma, se eu procuro quais são os kx possíveis, eu vou estar resolvendo de novo um problema unidimensional. Agora, nota que isso foi, então, válido nesse caso particular. Mesmo para a rede retangular, eu poderia escolher vetores primitivos que não são perpendiculares entre si. E aí, imagina que eu tivesse escolhido esses vetores primitivos aqui. Bom, eu já sei agora qual é a minha rede recíproca, porque a rede recíproca independe de qual é a escolha que eu faço dos meus vetores primitivos. No entanto, se tudo que eu tivesse dado para vocês fosse esses vetores primitivos aqui e perguntasse como que seriam a rede recíproca, como que seria a rede recíproca, um primeiro chute poderia ser a você falar o seguinte: olha, essa direção A1 é como se fosse um cristal unidimensional, então eu vou resolver essa direção A1 separadamente. E essa direção A2 é como se fosse um cristal unidimensional, então eu vou também resolver só essa direção A2', né, como sendo um cristal unidimensional. E aí você vai chegar, portanto, na ideia de que a sua rede recíproca seria varrida pelo B2' e pelo B1. Mas isso não pode ser verdade. Nota que esse vetor B2 ele não tem nem a direção correta, ele nem aponta para um vetor da rede recíproca. Esse B2' não é um vetor primitivo da minha rede recíproca. Então, simplesmente pegar os vetores da rede direta e colocar vetores paralelos a eles na rede recíproca não funciona, dá totalmente errado. Ou seja, vamos voltar para o que a gente fez certinho. O ingrediente essencial que a gente tinha aqui é que esse B2 que a gente construiu, ele era perpendicular ao A1. É por isso que funcionou, porque como o B2 era perpendicular ao A1, quando eu procurei o K que estava só na direção de B2, ou seja, só na direção Y, eu transformei um problema bidimensional em um problema unidimensional, porque o KY escalar Rn, ele só enxerga a parte do Rn que está em A2. Então a parte em A1 some e eu fico com um problema essencialmente unidimensional. E aqui vai ser exatamente a mesma coisa. Se eu escolho esse vetor da rede primitiva, esses vetores aqui da rede primitiva, eu posso montar vetores da minha rede recíproca procurando vetores que são perpendiculares aos vetores da minha rede direta. Por exemplo, o vetor perpendicular ao A1 é o vetor B2. O vetor perpendicular ao A2' é o vetor B1'. Eu vou mostrar para vocês agora que de fato é o B1', que é um vetor que sai de um ponto da rede e vai para outro ponto da rede. Então ele realmente é um vetor da rede recíproca. Para ver que isso é verdade, vocês podem usar uma trigonometria, porque nota o seguinte: chama de alfa o ângulo entre o A1 e a horizontal. A tangente de alfa vai ser A2 sobre A1. Por outro lado, a tangente de beta indicada aqui na figura
a tangente desse beta, o cateto oposto é 2π sobre A2. O cateto adjacente é 2π sobre A1. Então a tangente do beta vai ser exatamente o inverso da tangente do alfa. Isso significa que o beta ele é igual a 90 graus menos alfa. Se o beta é igual a 90 graus menos alfa, então isso significa que o ângulo entre B1' e o A2' é 90 graus. Exatamente 90 graus. Ou seja, o que significa o seguinte, a gente inicialmente obteve a rede recíproca da rede retangular, a gente já sabe qual é a resposta. Agora, pegando esses vetores que não são perpendiculares entre si da rede direta, a gente ainda assim consegue construir vetores da nossa rede recíproca, desde que a gente escolha esses vetores como sendo perpendiculares aos vetores da rede direta. Então, esse B1' é perpendicular ao A2' e o A1 é perpendicular ao B2. Dessa forma, a gente consegue construir os vetores da nossa rede recíproca. Vamos agora sistematizar isso e mostrar que isso daqui vai ser verdade para qualquer rede, mesmo que ela não seja uma rede retangular. Ou seja, o que a nossa intuição geométrica sugeriu é que para construir os vetores da rede recíproca, eu posso impor que eles são perpendiculares aos vetores da nossa rede direta. Então, por exemplo, se eu imponho que AJ escalar BI é proporcional a delta de Kronecker e J, significa que eu estou procurando um B1 que seja perpendicular ao A2. E eu estou procurando um B2 que seja perpendicular ao A1. Esse 2π é só para garantir que os meus vetores B tenham um tamanho correto. A gente vai ver daqui a pouquinho por quê. Para verificar que essa condição realmente garanta que o B está na minha rede recíproca, nota o seguinte, o meu vetor Rn eu sempre posso escrever dessa forma, como sendo uma combinação dos vetores da rede primitiva, onde esses nj, né, eles são números inteiros. Então, se eu fizer o produto escalar de BI com Rn, usando essa relação daqui, que eu impus para os BIs, eu concluo que BI escalar Rn tem que ser 2π Ni. Ora, Ni é um número inteiro. Se BI escalar Rn é 2π Ni, isso significa que E elevado a I vezes BI escalar Rn, isso daqui vai ser 1, certo? Porque BI escalar Rn é um múltiplo de 2π, então isso daqui é 1. Portanto, BI está na minha rede recíproca. Essa é a condição para o BI estar na rede recíproca. Ou seja, quando eu construo os vetores BIs dessa forma, eu garanto que eles estão na rede recíproca. Se eu tiver em 3 dimensões, uma forma sistemática de eu construir esses BIs é através dessas expressões daqui. Nota que se eu falo que o BI é proporcional a 2 vetor A3, eu já estou garantindo que ele é perpendicular tanto a A2 quanto a A3. Tá certo? Quando eu divido por esse produto escalar aqui, nota que esse produto escalar tem uma interpretação geométrica. Ele é o volume da célula primitiva no espaço direto. Tá certo? Se eu faço essa divisão, o que acontece quando eu multiplico A1 escalar B1? Quando eu faço A1 escalar B1, o que acontece é que agora o meu numerador e o meu denominador ficam exatamente iguais. Então eles cancelam e eu fico que A1 escalar B1 é 2π, que era exatamente o que eu queria. Ou seja, realmente esses vetores, esses 3 vetores que eu construí aqui, eles são vetores da rede recíproca. Para mostrar que eles são vetores primitivos, a gente tem que mostrar que qualquer k que satisfaça isso, que satisfaça essa relação, ou seja, qualquer k da rede recíproca, pode ser escrito como uma combinação de B1, B2 e B3 com coeficientes inteiros. Eu peço para vocês demonstrarem isso. Isso é uma coisa importante, está demonstrado em detalhe no livro. Eu peço para vocês fazerem essa demonstração. Só chamando a atenção mais uma vez para a intuição, a ideia é que se eu escolho, por exemplo, um B1 que é perpendicular a A2 e A3, quando eu faço B1 escalar Rn, ele só acopla com a parte do Rn que está na direção A1. Ou seja, realmente essa escolha faz com que eu transforme um problema tridimensional em um problema unidimensional. Isso que facilita totalmente a nossa vida e aí a gente sabe resolver o problema. Vai ser o caso que a gente fez antes. Vou parar, interromper o vídeo aqui e no próximo vídeo, na segunda parte dessa aula, eu vou dar alguns exemplos.